o Rogério Ceni. Veja como foi. O passado e o presente do São Paulo se encontraram em campo. Eu respeito muitíssimo o Rogério, muitíssimo. Mas não apenas como jogador, mas como treinador. Por tudo que fez aqui no São Paulo e pelo que vem fazendo no Bahia. Os dois treinadores vivem intensamente o futebol, cada um à sua maneira. Creio que foi um bom jogo para o espectador, mas não para os treinadores que sofrem de taquicardia. O Zubeldia sabe do que está falando. Dá uma olhada nessa reação dele a um escanteio mal cobrado que gerou um contra-ataque do adversário. E o Luiz Zubeldia, full pistola. Aí o técnico do São Paulo. A real é que no Bahia existe um senso de urgência com a situação do time. A equipe teve só uma vitória nos últimos 5 jogos. E a torcida protestou na madrugada de ontem pendurando um boneco com o rosto do Rogério em um viaduto de Salvador. Eu lamento o episódio e não vou tecer comentários sobre o episódio em si. Daí o Bahia começou com tudo. Chegou 1, 2, 3 vezes. Ele vai pra batida, espalmou o Rafael, olha a sobra, dá um tapinho, o goleiro do São Paulo e manda fora escanteio. E no São Paulo faltava acertar sempre ele, o último passe, que tinha que vir, mesmo que não fosse de um jogador são paulino. Tem pressa o goleiro do Bahia, saiu jogando errado, deu de presente Luiz Gustavo. Gol! Numa pichotada, numa infelicidade do goleiro Marcos Felipe. O Luiz Gustavo tem muito mérito. Primeiro, em não dar as costas para a bola, em estar atento ao erro do adversário. Já vou antecipar para vocês aqui que o jogo terminou 3-0, tá? E o 3 no placar é importante, claro. Mas o 0 também. E esse 0 a gente pode colocar na conta do goleiro Rafael. Mais uma boa defesa do Rafael. Então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil e que a gente ia ter que estar bem defensivamente, porque aí ofensivamente a gente ia ter os nossos momentos para aproveitar. E não é que aproveitou mesmo? Lucas pro Luciano, tentou a finta na entrada da área, vai sobrar no gol do Rato! Gol! 1 ano e 3 meses depois, o Wellington Rato vai na rede pelo tricolor! Comemoração abraçando o professor para ver se o homem se acalma também, né? É um cara trabalhador, um cara muito intenso, um cara que assim como nós, quer deixar o São Paulo novamente na Libertadores do ano que vem. Empurrado por Rogério, o Bahia se mandou para frente. Everton Ribeiro não conseguiu desviar. Só que abriu mais espaço atrás. Num contra-ataque, passe do Rato, gol de Lucas. E assim, chegamos no 3-0 do São Paulo. Rolou de lado, Lucas! O Rogério Ceni, treinador, nunca venceu o São Paulo. Até a noite desta terça-feira eram 10 jogos com 8 derrotas. Mas agora já pode colocar mais uma nessa conta. Doída para o Rogério, mas muito comemorada por Zubeldia, já que o time dele segue firme na busca por uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Quando o adversário é muito qualificado, se você erra um pouquinho a pressão, você acaba sofrendo mais chances. Mas eu acho que nós merecemos uma sorte melhor no dia de hoje. Acredito que ganhamos porque não tivemos medo de ganhar. Viemos para ganhar e ganhamos. E ganhou o São Paulo, isso é fato. Que bom para a tabela do São Paulo. Era um resultado importante, necessário. E a gente vê que o time também, o Lucas fazendo gol, o Wellington Rato, que não marcava desde a semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians e acabou também fazendo esse gol. O Luiz Gustavo ganhou um presente do goleiro Marcos Felipe, que, gente, eu não sei se... Acho que ele apagou. Lembra que você falou da Arboleda? Que inclusive foi pra casinha, não é? Apagou a luz. Apagou a luz do goleiro do Bahia também. Você falou apagou a luz. E você vê, o lance, Loirão. Nossa, ele tenta jogar a bola lá no lateral, lá, pra sair num contra-ataque, acaba pegando mal na bola. O Rogério Ceni, que por sinal era especialista nessa saída de bola aí, ó. Né? O Cássio também sai muito bem dessa forma. Vai ficar mais bravo ainda, né? Provavelmente. E aí o Luiz Gustavo olhando pro goleiro, ele consegue fazer o domínio e fazer o gol. A partir desse momento o goleiro passa a ser vaiado pelo torcedor. O Bahia foi vaiado no final do jogo e muitas vezes ali também durante as substituições no segundo tempo. Criou mais o Bahia, ou pelo menos chegou um pouquinho mais de volume de jogo no sistema defensivo do São Paulo, mas o São Paulo fez um jogo ok. Jogo seguro, assim, o São Paulo precisava também fazer um jogo seguro. O Lucas, depois que ele passou a jogar mais pelos lados do campo, que é onde ele se sente mais confortável, depois ele foi para o meio por causa das alterações, o Lucas também conseguiu fazer um bom jogo. E o Bahia começou com tudo, atacando o São Paulo, Lúcio tendo chances, só que não converte, não faz o gol.
E aí o São Paulo se sentiu bem mais tranquilo, mais confortável na partida quando abriu o placar. E o Bahia, que a gente elogiou tanto ali, aquele meio-campo, com o Jean Lucas, com o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Cauli, parece que não produz a mesma coisa. O Jean e o Cauli, os dois saíram vaiados no segundo tempo. Você vê o desespero do torcedor, até porque o Bahia tem um time que tem qualidade, mas assim, nas últimas partidas o Rogério Ceni vem reclamando muito da atitude, ao contrário de ontem, né, pelo pouquinho que eu vi da coletiva do Rogério, ele reclamou muito do jogo do Vasco, daquela atitude do jogo do Vasco, mas ontem ele ficou satisfeito pelo menos com a reação dos jogadores. O Bahia está estacionado na tabela, ótimo também para o São Paulo vencer esse jogo, porque se distancia do Bahia, chega mais próximo ali do Inter, do Flamengo. Fica todo mundo naquela torcida, todo mundo, eu e você, né? Para que o Flamengo, de repente, se ganhar a Copa do Brasil, abre vaga direta, Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Vitória importante mesmo. Palmeiras, enfim. Agora falando... Preciso falar agora sobre o São Paulo, que tem interesse na contratação do lateral esquerdo Souza, uma das grandes revelações recentes do Santos, jogador de só 18 anos de idade, lateral esquerdo, cujo contrato se encerra em maio do ano que vem. Atleta representado pelo Juliano Bertolucci, um dos maiores empresários do planeta. Conversei com uma pessoa do staff do Souza que confirmou que o São Paulo é um dos 4 grandes clubes de futebol do Brasil que já demonstraram interesse e abriram negociações. O Santos, por sua vez, tenta a renovação do contrato com o Souza, mas admite dificuldades. Em reunião na semana passada, no Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Teixeira confessou para membros do CD que não tem conseguido avanços na extensão do vínculo do jogador, que atuou 8 vezes no time principal com 2 assistências, atleta que no ano passado havia jogado o Mundial e também o Sul-Americano Sub-17 como titular da seleção brasileira. O São Paulo, só para lembrar, perde o Wellington no fim dessa temporada, também por conta dessa história do pré-contrato. Em relação ao Souza, ele já pode assinar um pré-contrato para contar com o jogador em definitivo e sem custos a partir de maio do ano que vem. Souza, que hoje no Santos ganha só R$10 mil por mês. Jogador dos mais interessantes. Estou curioso para ver como é que essa história termina e prometo ficar de olho, beleza? Para falar agora sobre o São Paulo praticamente classificado para a próxima Libertadores da América. Na noite dessa terça-feira, a vitória por 3-0 contra o Bahia em Salvador. Os gols marcados por Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura. Resultado super importante, porque impede que o Bahia se aproxime do São Paulo. O tricolor é o 6º, o Bahia é o 7º. A diferença era de 5 pontos, com a vitória foi para 8 pontos e o São Paulo está praticamente garantido, vai usar essas últimas rodadas para tentar segurar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesse momento, como 6º colocado, ele teria de ir para a pré-Libertadores. Embora façamos a ressalva, se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo em 6º lugar, garantiria vaga direto na fase de grupos da Libertadores. E dá para dizer que o São Paulo ainda briga para tentar ultrapassar o Flamengo e o Inter. Hoje o Internacional tem 56 pontos, o Flamengo com um jogo a menos tem 55 e o São Paulo aparece com 54. Antes de mudar de assunto, só registrar a freguesia de Rogério Ceni contra o São Paulo. São 11 jogos do Ceni como técnico contra o tricolor, com 9 vitórias do São Paulo e 2 empates. Aproveitamento do Ceni diante do seu ex-clube é de apenas 6% dos pontos, com 9 gols pró e 23 gols contra. Paulo, a gente tem que ter tempo para falar da vitória do São Paulo, que fez 3-0 no Bahia, fora de casa, e colocou o Rogério Ceni na pressão. O que você achou desse São Paulo? Dá para confiar no São Paulo, PVC? Porque me parece um time bem estável, né? Faz ótimos jogos e jogos não tão bons assim. O objetivo do São Paulo hoje é G4. Para G4 não está tão simples. Justamente por um jogo que perdeu. Assim, se o Palmeiras lamenta ter perdido para o Vitória e os 3 pontos fazem muita diferença na corrida contra o Botafogo, o São Paulo perdeu para o Internacional em casa. Ou perdeu 6 pontos para o Cuiabá, que é o que está tirando do São Paulo a chance de brigar pelo título e de brigar diretamente pelo G4. Mas tem uma briga feroz ali, porque o Internacional foi a 56 pontos, o Flamengo tem 55 e joga hoje, e o São Paulo tem 54. O São Paulo abriu 6 pontos de vantagem para o Bahia, ou seja, ele se consolidou no G6, que é a classificação para a Libertadores, mas nas fases preliminares. O que ele quer? Ele quer G4. E aí tem essa briga com o Internacional e com o Flamengo, que estão muito fortes. Se o Flamengo vencer hoje, mais distante fica o São Paulo. Se o Cruzeiro vencer hoje, o Cruzeiro se aproxima do São Paulo, mas deixa o São Paulo mais confortável na briga pelo G4. O outro lado dessa história é o Rogério Ceni, que completou 11 jogos contra o seu clube de formação, que é o São Paulo, e nunca venceu o São Paulo.
Eu tentei apurar hoje a questão da situação do Rogério no Bahia e a tendência é de não haver mudança. Apesar dos protestos ontem, né, bonecos do Rogério pendurados numa ponte próxima à Fonte Nova, de um protesto violento, acho terrível esse tipo de protesto, não é coisa de se fazer. Você chegar no estádio e gritar fora Rogério é uma coisa, outra coisa é fazer um boneco do Rogério enforcado, pendurado numa ponte. É uma violência, né? É uma violência. Acho que o Bahia trabalha coerentemente, de acordo com a filosofia do Grupo City, pela manutenção do trabalho do Rogério. E, na minha opinião, o Bahia vai corretamente nessa direção. Não tem que demitir o Rogério, não tem que trocar o comando. Na gestão anterior do Guilherme Belintani, o Guilherme Belintani sempre um pouco sucumbiu à pressão da torcida, porque ele dizia que torcida que demite ou contrata técnico. O Grupo City não pensa assim e eu sou muito mais propenso a concordar com o Grupo City. A ideia é não trocar o comando, a não ser em mudança de temporada, quando se entende que chegou ao final um ciclo. O Grupo City não entende nesse momento que acabou o ciclo.